Fala pessoal, começando o segundo episódio do Corinthians em Copa aqui no São Jorge 777. Hoje a gente vai falar sobre os jogadores do Corinthians que disputaram as Copas de 50, 54 e 58. Mas antes, deixe seu like, se inscreva no canal, que isso é muito importante pra gente. Começando pela Copa de 50 aqui no Brasil. Nesse Mundial, quem representou o Corinthians foi o Baltazar, o nosso cabecinha de ouro. O atacante é um dos maiores artilheiros da história do Timão. Ele tem 269 gols, só perde para o Cláudio, que tem 305. Para essa Copa, o Baltazar chegou com bastante moral. No mesmo ano, ele tinha sido artilheiro e campeão do Rio-São Paulo. E começa muito bem a Copa. Na estreia, goleada por 4-0 em cima do México e gol do Baltazar. Na rodada seguinte, empate por 2-2 com a Suíça e mais um gol do Baltazar. Só que depois ele acaba indo para a reserva e não consegue mais jogar a competição. E no final, a gente sabe o que aconteceu, né? O Brasil chega à decisão contra o Uruguai, precisando do empate, faz 1-0, mas acaba tomando a virada. Passada a Copa de 50, o Baltazar emenda uma bela sequência de títulos pelo Corinthians. Paulistão de 51, 52 e Rio-São Paulo de 53. E em grande fase, ele volta à Copa do Mundo, agora na Suíça, em 54. E assim como aconteceu na Copa de 50, o Baltazar tem um grande começo. Na estreia, goleada por 5-0 contra o México e gol de Baltazar. Só que depois, o Brasil não chegou muito longe. Foi eliminado pela sensação da Copa Hungria nas quartas de final. Mas nesse dia, o Baltazar não entrou em campo. Além do Baltazar, quem também foi convocado para essa Copa foi o goleiro Cabeção, que tem muita história no Corinthians. Ele chegou ao clube aos 8 anos de idade, disputou mais de 300 partidas e conquistou vários títulos. Mas na Copa quem acabou jogando foi o Castilho. Cabeção e Veludo ficaram no banco. E chegamos ao primeiro título mundial da seleção brasileira. Copa de 58, Suécia, e quem era o goleiro titular da seleção brasileira? Gilmar dos Santos Neves, goleiro do Corinthians entre 1951 e 1961. Gilmar é um dos maiores goleiros da história da seleção brasileira. No Corinthians, ele é o terceiro goleiro que mais defendeu o clube. Está atrás apenas do Cássio e do Ronaldo. E uma curiosidade sobre o Gilmar nessa Copa. Diferentemente do que a gente está acostumado a ver, ele não usou o número 1, ele usou o número 3. O motivo, até hoje não se sabe. Existe a versão de que antes da Copa, a CBD, Confederação Brasileira de Desportos, demorou para enviar para a FIFA a lista dos convocados. Então, coube a um funcionário da entidade máxima do futebol definir isso. E como a pessoa não conhecia muito os jogadores, acabou colocando números bem aleatórios. Quem também foi campeão do mundo em 58 foi Oreco, lateral esquerdo, que também jogava de zagueiro. Na Copa, ele ficou na reserva de Nilton Santos. Oreco chegou ao clube um ano antes do Mundial e disputou mais de 400 partidas com a camisa alvinegra. E o interessante é que pelo Corinthians ele não foi campeão nenhuma vez, já que o Corinthians estava na fila. E termina assim o segundo episódio do Corinthians em Copa aqui no São Jorge 777. No próximo episódio teremos as Copas dos anos 60. Até lá, pessoal!